Olá, IPCA! Estamos no nosso 149º dia de Maratona Bíblica. A partir de hoje, eu estarei com vocês estudando outras duas cartas que Paulo escreveu enquanto estava na prisão em Roma. A carta aos Colossenses e a carta aos Efésios. De um modo geral, essas cartas são muito parecidas e têm como tema básico a união entre Cristo e a Igreja e as implicações disso. Hoje, estudaremos o capítulo 1 de Colossenses. Mas antes vamos conhecer um pouco sobre esta cidade. Colossos era a cidade de Filemon. Ela era uma cidade de porte médio que ficava na principal estrada que ligava o Ocidente ao Oriente, a Via Inácia. Pessoas de todos os lugares do mundo passavam por ali, de forma que a cidade misturava influências culturais de várias origens. Além disso, havia ali uma forte presença judaica, uma vez que, segundo Flávio Joséfo, por volta de 200 a.C., Antíoco III transportou cerca de 2.000 judeus da Babilônia para Colossos. Registros também mostram que no ano 76 d.C., ou seja, 16 anos após a escritura da carta aos Colossenses, havia cerca de 11.000 homens judeus naquela cidade. A cidade ficava mais ou menos a 160 quilômetros de Éfeso. E parece que foi durante o ministério de Paulo, nessa cidade, em Éfeso, que Epáfras ouviu o Evangelho e levou a palavra de Deus para esta cidade. Paulo não conhecia a igreja de Colossos, mas nutria por ela profundo carinho e a considerava como parte da sua responsabilidade ministerial. Nela estava, como já dissemos, Filemon. Através de Epáfras, que segundo Filemon 23 estava também preso com Paulo, Paulo tomou conhecimento de uma série de ensinos que ameaçavam perverter a fé dos irmãos que viviam naquela região. Então, mandou Tíquico e Onésimo, levando a carta aos Efésios e as duas cartas àquela igreja, Colossenses e Filemon. Por convenção, esses ensinos que ameaçavam a igreja ficaram conhecidos como heresia colossense. Cuidado, não é a heresia dos colossenses. Aquela era uma igreja santa e fiel, conforme Paulo escreve no capítulo 1, verso 2. Era a heresia que ameaçava a igreja de Colossos, que estava sendo espalhada a partir daquela cidade. Entretanto, não sabemos se Paulo está combatendo uma corrente única ou várias correntes de pensamento que buscavam confundir os irmãos de Colossos. O fato é que, nessa carta, Paulo parece combater três principais ensinos. Havia ali pessoas que negavam a divindade de Cristo, afirmando que Jesus era uma emanação inferior a Deus. Diziam que Deus, sendo santo e perfeito, não poderia se misturar com aquilo que é criado. E apenas seres espirituais inferiores poderiam fazer parte da vida humana. Cristo, como homem, não podia ser Deus, segundo o raciocínio das pessoas que viviam ali em Colossos. Havia também pessoas que buscavam promover uma religião ritualística e cerimonial, dizendo que a vida com Deus deveria ser conduzida através de uma série de restrições, de normas e de leis, e diziam que a verdadeira comunhão com Deus se dá a partir do ascetismo, o que diminuía e limitava em muito aquilo que nós chamamos de liberdade cristã, que é o ensino que nos mostra que nós fomos transformados primeiro e temos primeiro comunhão com Deus para depois vivermos uma vida de boas obras. O ascetismo diz diferente, que é preciso ter uma vida de boas obras e uma vida de santidade para depois ter comunhão com Deus. E o terceiro ensino que estava ali naquela região era de que deveriam ser prestados atos de adoração, atos de culto a anjos e a outros seres espirituais.
É provável que naquela região algumas pessoas reconhecessem até a importância de Cristo, mas o colocavam junto com outros seres, com outros anjos, a quem aquele povo poderia pedir o auxílio, a ajuda e a direção espiritual. Uma parte dessas ideias vão tomar forma naquilo que vai ser conhecido como gnosticismo cristão, que o apóstolo João vai combater algumas décadas depois. Vamos então ao primeiro capítulo. Nesse primeiro capítulo, Paulo, juntamente com Timóteo, saúda aqueles irmãos. E nos versos 3 a 7, expressa sua gratidão a Deus por ouvir que o evangelho havia chegado naquela cidade, através de Epáfras, e verdadeiramente transformado a vida daquela igreja. Eles manifestavam as 3 principais virtudes do cristianismo: a fé no Senhor Jesus, o amor no Espírito para com todos os santos e a esperança da vida eterna. A partir então do verso 9, Paulo registra a sua oração a favor daquela igreja. E nela ela expressa o plano espiritual para a vida daqueles irmãos. No verso 9, nós lemos que Paulo orava para que aqueles irmãos transbordassem no pleno conhecimento da verdade, em sabedoria e conhecimento espiritual. Ou seja, não é possível ser um verdadeiro cristão sem o conhecimento bíblico e sem o conhecimento da verdade. No verso 10, ele ora para que aqueles irmãos vivam de um modo digno e agradável a Deus, frutificando em toda boa obra e expressando assim o conhecimento prático do Senhor. É óbvio que nós precisamos, além do conhecimento doutrinário, ter também esse conhecimento prático, essa vida transformada, que de fato agrada a Deus e é requerida de nós como crentes. No verso 11, Paulo ora para que eles sejam fortalecidos na perseverança e na longanimidade com alegria. O poder para suportar as provações, o poder para permanecer firme na fé, para não deixar-se abater pelas tribulações, pelas dificuldades, pelos problemas que servir o Evangelho muitas vezes traz sobre nós. Paulo está preso por causa do Evangelho e nem por isso ele deixa de estar alegre, como escreveu na carta aos Filipenses. E por último, ele espera que aqueles irmãos sejam agradecidos a Deus por poderem participar da herança dos santos na luz. Eles receberam um grande privilégio. Nós recebemos um grande privilégio de viver de acordo com o Evangelho, viver na luz do Senhor, e este privilégio não pode ser trocado por coisa alguma. Pelo contrário, em toda a nossa vida devemos ser gratos por podermos fazer parte da Igreja de Cristo. Então, a partir do verso 13, Paulo passa a demonstrar, em contestação aos erros que estavam sendo ensinados em Colossos, que Jesus é a fonte dessa herança. As virtudes de Cristo são exaltadas aqui. Veja a extensa lista de características de Jesus apontadas no texto. Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para um reino do Filho do seu amor, que é Jesus. Em Jesus nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus que é invisível, que é santo. Mas ele é também o primogênito de toda a criação. Jesus é Deus, mas Jesus também é aquele que criou todas as coisas, e não há distinção ou separação entre elas. No céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, os poderes, as soberanias, o mundo físico e o mundo espiritual, todos foram criados a partir de Jesus. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Antes de tudo está Jesus. E tudo existe e se mantém existente por causa de Jesus. E acima de tudo, Cristo é o cabeça da igreja. Ele é aquele primeiro dentre os ressuscitados. Ele é aquele em quem nós conhecemos a plenitude de Deus. E através de quem nós somos reconciliados.
Paulo diz aqui que Deus em Jesus Cristo reconciliou consigo todas as coisas, materiais e espirituais. E inclui aqui os colossenses, que antes praticavam obras malignas, mas agora estavam sendo preparados para ser santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante de Deus. Era por causa desta mensagem que Paulo estava preso. Saber que a salvação se comprovava pelo fato de Cristo viver em nós. Agora, mesmo gentios poderiam ser aperfeiçoados em Cristo. E mesmo preso, Paulo sabia que estava sendo eficazmente sustentado pelo poder de Deus e se esforçava para contribuir com o crescimento espiritual dos homens. A pergunta que temos que nos fazer ao final deste primeiro capítulo é se temos seguido o plano espiritual proposto pelo Evangelho. Se a nossa vida busca o conhecimento da verdade, a frutificação nas boas obras, a perseverança através do poder de Deus e a gratidão por fazermos parte do Evangelho. E se reconhecemos que todas estas coisas foram nos dadas em Cristo, e através dele e no poder dele depositamos todos os nossos esforços. Hoje, há muitos irmãos que estão dando mais ouvidos ao ensino do mundo, deste século, da cultura, da ciência, e considerando insuficientes a palavra de Deus e o ensino do Evangelho. Foi para combater esse tipo de postura que Paulo escreveu a carta aos Colossenses. E que, lendo esta carta, cada um de nós também saiba como resistir a tudo aquilo que quer nos desviar da graça do Evangelho de Deus em Cristo. Vamos orar? Ajuda-nos, ó Deus, a expressarmos fielmente a fé, a esperança e o amor que recebemos em Jesus Cristo. Que possamos ver nele a fonte de todas as coisas e a fonte da nossa salvação. E por isso, ó Deus, possamos estar prontos para resistir a todas as tentativas de desviar a nossa vida do plano e do propósito que o Senhor estabeleceu para nós no Evangelho. Que na leitura desta carta possamos fortalecer a nossa vida espiritualmente. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Uma boa leitura para todos.